Plano de contingência para ajudar os setores do agro e da indústria afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos deve sair até a próxima terça-feira. O plano de contingência já foi apresentado ao presidente Lula, que vai bater o martelo e fazer o anúncio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com João Gabriel Araújo, que é professor de economia do IBMEC Brasília. João, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço. João, com essa recente imposição aí das tarifas sobre os produtos brasileiros, impostos aí pelos Estados Unidos, a economia nacional se prepara aí para um cenário desafiador, A gente consegue já prever alguma coisa ou avaliar como é que vai ficar talvez um médio prazo se algo não mudar nesses próximos tempos ou meses? Bom, o principal efeito que tem com relação às tarifas aí, o mais preocupante no momento, é a questão do emprego, A previsibilidade que se tem com relação à imposição, mesmo com a redução dos 694 itens que foram retirados do tarifaço, é ao menos uma perda de 146 mil postos de trabalho aqui no Brasil, Então, eu acho que essa deve ser a preocupação central do governo para dirimir esse problema, tanto no curto, que se agrava no médio e muito pior no longo prazo, Com certeza. Do que a gente já tem ouvido falar sobre esse plano de contingência, será que o que está sendo dito vai ser suficiente para poder proteger as indústrias mais afetadas? O vice-presidente tem dito que vai ser instituído um parâmetro para avaliar os efeitos da tarifa sobre cada cadeia. As que exportam mais terão mais benefícios. Isso é uma medida que pode ajudar? O plano de contingência, com certeza, ele deve dar uma segurança para as empresas de pequeno porte, em especial no curto prazo. O problema é que, a depender do tempo que durar esse tarifaço, o tempo que for perdurar todas essas medidas, nós podemos ter um agravamento da situação fiscal para conseguir segurar o recurso necessário para essas empresas, além de uma perda, com certeza, de arrecadação, uma perda de investimento devido à redução da produção dessas empresas, dos setores afetados a médio e longo prazo. Então, o plano de contingência ele deve ser tratado como uma medida emergencial, uma medida de urgência para tentar segurar enquanto estão sendo feitas as negociações diplomáticas, e as negociações do Ministério da Fazenda com o governo Trump. Então, à medida que isso se estenda para um prazo maior, o efeito econômico, dificilmente o plano de contingência conseguirá garantir sustentabilidade, e conseguirá garantir reforço para essas empresas, em que deverão ser adotadas medidas outras através do governo, do Estado brasileiro, para, em especial, evitar ao máximo com que essas empresas entrem em falência ou algum tipo de problema futuro relacionado a isso. Então, eu vejo o plano de contingência mais como um projeto emergencial, algo que tem que ser adotado agora, com certeza, mas o principal são as negociações que devem ser atreladas aos Estados Unidos e a criação de um plano de industrialização nacional para a gente deixar de ser dependente em muito da economia dos demais países ao redor do mundo. Toda essa situação do tarifaço, a gente pode observar aí como você disse, essa questão da industrialização pode ser uma oportunidade para que a gente possa fazer, por exemplo, desvincule essa dependência dos Estados Unidos, de fato trabalhe melhor para que a gente consiga novos mercados e abra novos mercados. Talvez seja um caminho que a gente encontre para poder acelerar algumas coisas que estavam assim, dá tempo de fazer, por enquanto está bom assim, então seria aí uma oportunidade de abrir novos caminhos, novos mercados, fazer uma reestruturação interna para que a gente diminua o impacto da dependência dos Estados Unidos? Bom,
Eu não vejo muito como uma oportunidade por conta de não ser uma situação típica, é uma situação completamente atípica, né? E uma situação que prejudica com certeza as relações comerciais brasileiras em todas as esferas, né? Então, pensar num plano de industrialização deve ser algo muito minucioso e deve haver recurso para sustentar esse tipo de medida. Então, no momento atual, eu não vejo como uma situação favorável para se pensar nisso. Mas isso é uma exigência, isso é uma necessidade que já se vem de muitos anos no Brasil. O Brasil ele depende e muito da indústria externa para trazer bens de valor agregado para o Brasil, enquanto nós ficamos exportando insumos e bens primários, né? Então, isso deve ser construído na sociedade e com o governo, com o setor privado e outros setores para poder se desenvolver melhor a indústria e poder criar essa indústria que não é a presença da manufatura no Brasil é muito, muito baixa, né? Então, nós devemos criar, sim, um plano de industrialização, mas isso é uma medida de médio a longo prazo, indiscutivelmente. Você acredita que essa disputa lá na Organização Mundial do Comércio, né, essa tentativa do Brasil de poder de tentar, né, que a Organização Mundial do Comércio, né, interfira ou faça ali algum ajuste, consiga ajudar nessa negociação, você acredita que isso pode trazer resultados a curto prazo? Essa medida atual da Organização Mundial do Comércio e que foi aprovada lá pela Comex, ela é uma medida, por hora, muito simbólica, né? Nós estamos tomando medidas, estamos apresentando propostas, né? Mas um processo internacional, porque isso deve se gerar uma comitiva, isso deve se gerar uma relação com outros países e também ser proposto uma mesa de discussão. Isso não é rápido. Isso deve demorar anos para que toda essa discussão obtenha resultados efetivos, né? O que se tem é uma sinalização de desagrado com o que está ocorrendo e com o que tem sido feito por parte dos Estados Unidos diante dos demais países e de forma muito grave com relação ao Brasil, mas esperar que tenha uma resposta urgente e imediata, eu não acredito que ela venha, não. Por parte do Brasil, seria um caminho? E qual o impacto disso na economia? Bom, por parte do Brasil, é um caminho adotar essas medidas, com certeza. O Brasil está seguindo as melhores práticas de negociação, né? As melhores práticas internacionais, adotando medidas e recorrendo aos organismos responsáveis por esse tipo de regulação. Mas o que tem que ser feito hoje, com certeza, é uma negociação direta entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro para que se resolva diplomaticamente, para que isso seja resolvido com o menor prejuízo possível. Medidas como essa, adotadas através da Organização Mundial do Comércio, medidas como essa, que são levadas a esses órgãos reguladores internacionais, com certeza são positivos, mas eles levam tempo. E para o caso brasileiro, ter ao menos 35% dos seus bens tarifados gera um impacto econômico gigantesco e, como eu disse, a maior preocupação hoje deve ser com o trabalho. E aí, com essa preocupação da questão trabalhista, a gente tem reflexos na taxa de juros, na inflação, pode esbarrar nisso tudo e a gente poder aí gerar talvez um impacto econômico aqui no Brasil maior do que a gente já está vivendo nessa situação hoje, de uma taxa de juros de 15% ao ano, uma inflação acima da meta? Pode não, com certeza afetará, né? E isso pode se agravar mais ainda
com a questão do que foi estipulado pelos Estados Unidos das medidas com relação à Rússia, né? O Brasil, ele importa um volume muito significativo de diesel da Rússia, mas isso se agrava quando a gente vai para o caso dos fertilizantes. Então, nós temos, com certeza, uma situação muito delicada que deve ser resolvida lateralmente, não unilateralmente, mas com várias laterais, né, como os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia, né, o BRICS em si, para que se resolva isso de forma a gerar menores prejuízos, porque a tarifa anunciada para os países que vão comercializar com a Rússia seria de 100%, e isso geraria com certeza processos inflacionários no Brasil. O controle da taxa de juros vai ter que ser um controle muito mais rígido por parte do Banco Central para evitar com que esses efeitos negativos à economia brasileira sejam mais graves ainda. Então, com certeza vai afetar toda a economia, a estrutura econômica brasileira. João, muito obrigado pela análise, um bom dia para você, até a próxima. Bom dia, eu que agradeço.